Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, aceitem a gloriosa paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nós entraremos na presença deste Deus maravilhoso para nós orarmos, buscarmos mais uma vez a sua face, a sua presença através da nossa humilde e simples orações. Ore conosco e com toda certeza, sem sombra de dúvida, Deus dará o grande livramento, porque agindo este Deus maravilhoso, quem impedirá, amado e querido ouvinte? Este Deus que é riquíssimo em misericórdia e tem nos dado tantos livramentos, tanto grandes como pequenos. Somos muito gratos ao Senhor por isto, porque Ele tem dado não somente a nós, mas também nossa casa, a nossa família, dos inimigos que tão de perto nos rodeiam. Pois bem, antes da oração, quero trazer aqui alguns versículos que se encontra na palavra de Deus. Quero trazer, glória a Deus, aqui no Santo Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 11 ao 14. Santo Evangelho segundo João, capítulo 14, o versículo 11 ao 14, que diz assim a palavra de Deus. Creia em mim quando digo estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creia por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei, disse o Senhor Jesus, aqui através da sua palavra. Quando ele fala aqui, pedir no meu nome eu farei, significa a oração a Deus, o nosso Pai. Porém, aqui em Efésios, capítulo 6, o versículo 10 em diante, finalmente fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vista toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vista toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, permaneça inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenha-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça. Glória a Deus. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, use
o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda orações e súplica. Tendo isto em mente, esteja atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, nós vemos em Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 em diante, a preparação, as armaduras, a proteção de Deus para com todo aquele que crê, que busca a presença de Deus. Quando nós cremos, quando nós oramos, Deus nos prepara, nos capacita, glória a Deus, e nos concede uma vestimenta de proteção espiritual, um escudo, uma muralha, para que quando o adversário da nossa alma, que se chama o diabo, tentarem, com as suas ciladas, com as suas armadilhas, com as suas arapucas, com seus laços, emboscadas, planos e projetos macabros, eles não tenham êxito. Mas para alcançarmos todas estas bênçãos e vitórias e livramentos de Deus, é necessário crermos tão somente, crermos em Deus. Como disse Jesus no Evangelho de João 14, versículo 1. Não turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou não habito, vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Oraremos a Deus para que Deus continue a nos dar os grandes livramentos, enquanto ainda estivermos em cima desta terra, glória a Deus, o qual vivemos. Enquanto estivermos em cima desta terra, aonde os laços, as armadilhas, os planos e projetos malignos, satânicos, macabros, diabólicos, são armados, planejados contra nossas vidas, ele vem nos dar os grandes livramentos. Agora, ore, creia tão somente, porque agindo este Deus, quem impedirá? Ore conosco. E Deus, com toda certeza, sem sombra de dúvida, dará o grande livramento, porque agindo Ele em nossas vidas, em nossa família, nesta tarde de bênção, quem impedirá? Glória a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez, ó Pai, diante da Tua presença, através da nossa humilde e simples orações. Porque, afinal de contas, meu Pai, nós não sabemos como convém orar, nós não sabemos como convém pedir, mas uma coisa eu tenho a plena certeza que agindo o Senhor em nossas vidas, nesta tarde de vitória, quem impedirá? Quem impedirá o teu agir, o teu trabalhar, agora mesmo, em nossas vidas, em nossos corações, ó Deus, na vida deste amado ouvinte,
que tem orado conosco. Nas suas orações, tem entregado sua vida, suas causas, seus problemas, seu lar, sua casa, sua família, seus entes queridos nas mãos de Deus. Ó Pai, está escrito em tua palavra, no livro do profeta Isaías, que as tuas mãos, teu braço amigo, não se encontra encolhido, mas estendido, para nos dar o grande livramento, seja em que área for. O Senhor é Deus para dar o grande livramento. Basta nós crermos tão somente. Deus que sonda tudo, que conhece todas as coisas, Deus que sonda nossos pensamentos, Deus que sonda nossos corações, Deus que conhece nosso assentar, nosso levantar, nossos pensamentos, Deus que sonda e conhece todas as coisas. Por isto que aqui nós estamos, porque nós temos esta plena certeza, esta confiança que o Senhor é Deus e que agindo o Senhor, quem impedirá? Quem poderá impedir o teu agir, meu Deus, nesta tarde de muita bênção? Glória a Jesus. Quem poderá impedir, ó grande Deus, desta tarde de vitória, o teu agir, o teu trabalhar? Ó Deus, aquilo que foram armados, projetados, arquitetados, reuniões macabras, planos e projetos, laços, armadilhas, ciladas, emboscadas, arapucas armadas do adversário da nossa alma, os seus adeptos e adeptas. Não permita que eles tenham êxito, que eles tenham sucesso, porque escrito está que nenhuma ferramenta preparada prosperará contra os ungidos do Senhor. Prosperará contra aqueles que têm humildade o bastante de aceitar o sacrifício da cruz, de entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus, para que o Senhor possa dar o grande livramento. Porque para aceitar Jesus, glória a Deus, tem que ter humildade, reconhecer que é um pecador e que sem Deus, sem Jesus, ele não consegue nada, não terá nada. Glória a Deus, porque escrito está, disse Jesus, sem mim nada podereis fazer. Glória a Jesus. Ó grande Deus e Pai, vai repreendendo, ó Deus, toda obra maligna, seus planos e projetos macabros, oculto, escondido, nas caladas, ó Senhor, suas obras camufladas, ó Senhor, vai queimando, repreendendo agora mesmo, porque quando nós olhamos, nós só contemplamos o exterior do homem e da mulher, mas o nosso Deus, quando ele olha, o seu olhar não é como o olhar do homem. Ele contempla o interior do coração do homem, do coração da mulher. Grande Deus, Todo-Poderoso, derruba as muralhas, os impedimentos por terra e dás agora mesmo o grande livramento. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros dos inimigos no fogo, porque agindo este Deus maravilhoso, quem impedirá? Grande Deus e Pai, estende as tuas mãos
usa uma vez mais de misericórdia para com cada um de nós. Te apresento nesta oração os ouvintes que têm orado também conosco. Ó Deus, que o Senhor possa entrar com providência para solucionar seus problemas, suas causas, ainda que pareça impossível. Faça com que o impossível venha tornar possível, em nome de Jesus Cristo. Grande Deus, os cultos convertidos em campanhas na Igreja Pentecostal, Deus é eterno. Ó grande Deus, e as campanhas de orações que prosseguem, o Senhor possa intervir, entrar com providência, fazendo desta obra teu pronto socorro. Faz desta obra teu pronto socorro. Faz desta obra teu hospital de emergência e trauma espiritual. O Deus qual servimos é médico por excelência. Ele cura não só as enfermidades físicas do corpo físico, glória a Deus, mas principalmente as enfermidades espirituais. Ah, Senhor, grande Deus, porque o Senhor, quando nós exercemos a nossa fé e oramos e colocamos perante o Deus vivo um propósito de orações como este que nós colocamos diante do Senhor, com toda certeza, sem sombra de dúvida, o Senhor trabalhará e entrará com providência e dará não só o grande livramento, mas o Senhor fará muito mais, muito mais. O Senhor dará muito mais que o grande livramento, porque se fosse só o grande livramento, de todo o perigo que tão de perto nos rodeia, já seria o suficiente. Mas o Senhor dará muito mais que o grande livramento em todas as áreas das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, os de perto e também os de longe. Em nome de Jesus, ó Pai, tem de misericórdia, estende as tuas mãos, dás a vitória, entra com salvação para esta casa, entra com salvação para esta família. Grande Deus, te apresento nesta oração aqueles que têm orado conosco, a oração do grande livramento. Te apresento nesta oração o corpo de membro, o corpo de obreiro, os novos convertidos da Igreja Pentecostal. Deus é eterno. Levanta obreiros, levanta obreiras, levanta, Senhor, trabalhadores para a tua seara. A tua seara é muito grande, mas são poucos os trabalhadores, são poucos os ceifeiros, ó grande Deus. Como Jesus, uma certa feita, ao olhar para as grandes multidões que caminhavam de forma errantemente, glória a Deus, ó grande Deus, como um rebanho de ovelhas sem um pastor para conduzi-las, cada uma se desviando para seus próprios caminhos, suas próprias veredas, que lhe levariam à morte, à destruição, porque escrito está que há caminhos que para os olhos do homem, não de Deus, mas para os olhos do homem, parece direito,
mas são caminhos de mortes e de destruições. Isto é a pura realidade, Senhor. Quantas tragédias nós vemos ocorrer nos nossos dias atuais, quantos acontecimentos, quantas mortes, quantos acidentes, quantas tragédias, ó Deus e Pai, tem ocorrido nos dias atuais, porque para se cumprir o que está escrito em tua palavra, que há caminhos que para os olhos do homem parece bom, perfeito, direito, mas são caminhos de mortes. Glória a Deus. A palavra nos diz que nós fazemos planos, fazemos projetos, mas a resposta final vem de Deus. É Deus que dá a resposta final. Por isso que nós temos que estarmos enquadrados na tua palavra, como os versículos que nós lemos no início da oração, Efésios capítulo 6, o versículo 10 em diante, buscarmos a Deus, revestimentas de Deus, proteção de Deus, armaduras de Deus, para lutarmos contra as forças demoníacas, satânica, maligna e diabólica, e em Cristo Jesus sermos mais que vencedores. Glória a Deus, quando nós confiamos, entregamos as nossas vidas ao Senhor e permanecemos firmes, obedecendo a sua sã doutrina, com toda certeza, sem sombra de dúvida, aonde formos, aonde iremos, o Senhor irá na frente, seu anjo estará acampado, guardando-nos, livrando de todo perigo que tão de perto nos rodeia. Grande Deus e Pai, estende as tuas mãos, opera nesta tarde de bênção, concedendo, ó grande Deus, o grande livramento. Muito obrigado, ó Pai, por tudo mesmo. Ó Deus, pelo teu grande amor. Ó Deus, que nós, com a nossa sabedoria humana, não sabemos expressarmos. Ó grande Deus, explicar, ó grande Deus, o teu grande amor, que nos amaste de tal maneira que deste o teu Filho unigênito, para que todo aquele e aquela que nele crer não pereça, mas tenham a vida eterna. Grande Deus e Pai, cura esta pessoa enferma, esta pessoa que se encontra enfrentando processos difíceis de enfermidade no seu corpo, na sua mente. Grande Deus e Pai, entra com providência, porque o Senhor ainda é o Deus que cura, o Senhor ainda é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que ainda concede a liberdade aos cativos, aos prisioneiros que se encontram presos por conta de uma certa enfermidade maligna, uma certa enfermidade diabólica. O Senhor dá liberdade aos cativos, aos prisioneiros que se encontram presos por um certo vício na sua vida, que lhe oprime, que lhe escraviza. Glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Só o Senhor mesmo, para conceder a liberdade aos prisioneiros que se encontram em cadeias, ó Deus, no campo espiritual. São pessoas que fisicamente
aparentemente têm liberdade, mas espiritualmente se encontram presas em algo na sua vida. Existe algo na sua vida que tem lhe causado tantas dores, que tem lhe causado tanto sofrimento, a ponto, ó Pai, glória a Deus, como casos que já ocorreram, aconteceram, de pessoas que deram cabos na sua vida, por não suportar mais tanta opressão, tanta depressão, tanta solidão profunda, tanto sofrimento. Mas aqueles, Jesus Cristo está chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quem vem a Cristo com toda a sua simplicidade, com toda a sua humildade, com toda a certeza, sem sombra de dúvida, alcançarão, glória a Deus, de Deus, o grande livramento, serão felizes, receberão a paz, porque disse Jesus: a minha paz eu vos dou, não as dou como o mundo a vos dá. Glória a Deus, porque a paz que o mundo oferece é momentânea, é passageira, dura por um pouco de tempo, mas a paz que Jesus está oferecendo aos que se encontram longe dos seus caminhos, aos desviados, a minha paz eu vos dou, não as dou como o mundo a vos dá, porque a paz de Cristo, ela, glória a Deus, dura para toda a vida. É uma alegria extraordinária, uma verdadeira paz, glória a Deus, que se explode de dentro para fora. Glória a Jesus, algo inexplicável. Grande Deus e Pai, quantas pessoas, meu Deus, não têm tido paz na sua mente, não têm tido paz no seu interior, não têm tido paz na tua alma, não têm tido paz na tua vida. Ó Senhor, contempla agora quantas pessoas impacientes, quantas pessoas preocupadas, quantas pessoas que têm tomado, Senhor, até certos medicamentos controlados, para controlar, relaxar. Tem de misericórdia, Senhor. Tudo isto é a ausência de Jesus Cristo no coração do homem, no coração da mulher. Grande Deus e Pai, trabalha, Senhor, neste lar, este lar que se encontra em briga, este lar que se encontra em confusão, este lar que se encontra em contenda, em desavença, em discórdia. Grande Deus e Pai, esta pessoa que tem orado conosco e tem pedido a Deus nas tuas orações para o Senhor entrar com providência no seu lar, na sua casa, na sua família, de perto e de longe. Entra mesmo, Senhor, com providência e repreende de dentro desta casa todo o espírito imundo de contenda, de desavença, de discórdia, de violência, violência física, violência verbal, todo tipo de violência. O Senhor possa entrar agora mesmo com providência, grande Deus e Pai, neste lar e conceder a tua paz. A minha paz eu vos dou. Grande Deus e Pai, que maravilha é quando nós colocamos diante de Ti a nossa fé,
a nossa confiança, esta ligação perfeita que liga agora mesmo ao lindo céu de glória, a ligação daqui da terra para o lindo céu de glória e do céu de glória para a terra. Em meio a esta ligação, teus anjos sobe e desce, como na escada de Jacó, quando o Senhor abriu a sua visão espiritual, não terrena, não material, fisicamente, mas espiritualmente. Quando Deus abriu a visão de Jacó naquela terra, quando ele estava atravessando aquela terra para ir em direção a um familiar dele, da parte de sua mãe, que ele não conhecia, mas ele tinha que fazer esse trajeto, tinha que ir por causa do seu irmão, que estava ali perseguindo. Se ele não fizesse isso, talvez até ele morreria, o seu irmão o mataria. Glória a Deus. E porém ele muito preocupado, sozinho, atravessando aquela terra, antes de chegar ao seu familiar, seus tios, sua família que ele não conhecia. Glória a Deus. Ele, preocupado, orou a Deus naquela terra ali, naquele deserto, sozinho, pôs uma pedra sobre a sua cabeça e adormeceu, dormiu. Ele teve uma visão. Ele viu uma escada, que o pé da escada estava ali naquela terra e o topo da escada em cima era em cima do céu. A escada ligava o céu para a terra naquele momento. E ele via pelos degraus daquela escada anjos que subiam, anjos que desciam naquela terra. Grande Deus, isto é espiritual. Então não é diferente, ó grande Deus, quando nós elevemos os nossos pensamentos, quando nós colocamos perante o Deus vivo, que não está morto, mas que está vivo, que vive e reina para sempre. Quando nós colocamos a nossa fé, procuramos aperfeiçoarmos a nossa fé, então acontecerá a mesma coisa. Acontecerá uma batalha, acontecerá uma luta, uma guerra no campo espiritual. Glória a Deus, uma guerra contra os nossos adversários, os nossos inimigos, que por inveja não quer que venhamos recebermos a bênção de Deus, o nosso Pai. Não quer que sejamos livres, guardados e protegidos por Deus Todo-Poderoso. Porque Satanás, ele quer que a humanidade se sujeite a ele, adore a ele e creiam nele. Ele é tão mentiroso, glória a Deus, como o próprio Jesus, mesmo quem disse no seu santo evangelho segundo João, capítulo 8, o versículo 44, a liderança farisaica, aos fariseus: vocês têm por pai o diabo e ao mesmo tempo vocês querem agradar a Deus, querem satisfazer o desejo de Deus. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso
e o pai da mentira. Glória a Deus, em tantas pessoas, este espírito imundo se encontra colocando agora mesmo na mente delas: ah, não creia nisto, não creia nesta oração, isto é pura heresia, engano. Quantas pessoas que Satanás tem colocado na mente dela para não valorizar esta oração, que este grande livramento da parte de Deus, o nosso Pai, não ocorrerá, não acontecerá. Não adianta eles crerem, não adianta eles orarem, não adianta eles confiarem. Está amarrado, Satanás. Você está repreendido, porque esse propósito é de Deus. Glória a Deus. Deus dará o grande livramento, porque nós cremos no Deus que está vivo, não no Deus que está morto. Glória a Deus. Como Ele mesmo disse em sua palavra: ainda antes que houvesse dias, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? Deus, em sua palavra: se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se orar e se humilhar e se converter a mim, aí então eu ouvirei dos céus as tuas orações, eu ouvirei dos céus as tuas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, que é o coração do homem, o coração da mulher, no campo espiritual. Então Satanás, com seus enganos, com as suas mentiras, tem procurado desviar a maior quantidade de homens e mulheres de Deus, para que ele permaneça com as suas obras enganosas na vida deles, na vida delas, para matá-los, para roubá-los, para destruí-los. Ó grande Deus! Quantas pessoas que estão sendo vítimas de obras malignas, de obras diabólicas, quantas pessoas que Satanás tem roubado elas, tem roubado a sua paz, tem roubado a sua saúde, tem roubado a sua felicidade, tem roubado a sua alegria, tem roubado o seu casamento, sua família tem destruído, porque são pessoas que têm endurecido os seus corações e não têm crido. Glória a Deus, que Deus é o abençoador, e que aqueles e aquelas que crerem nele, não adianta preparar ferramentas, laços, armadilhas, inveja, olho grande, macumba, feitiçaria, feitiço, despacho, que nada disso atingirá aqueles que crê na pessoa do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. E é isto que Satanás tem lutado nesses últimos dias, para que o homem não creia, para que a mulher não creia, que o Senhor é o abençoador, é o Deus que salva, que cura, que liberta, que prospera, que dá o grande livramento, que é o caminho, é a verdade, é a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Os que crerem, forem batizados, serão salvos, e os que não crerem serão condenados, para que a maioria não creia nas palavras do Senhor, para que não recebam a bênção. Glória a Deus, porque escrito está, glória a Deus, em Tiago, capítulo 4, o versículo 7 em diante: sujeitais, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês. O versículo 8:
chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. Limpais as mãos, vós pecadores, vós de duplo ânimo. Purificai os vossos corações, sempi as vossas misérias, lamentai-vos e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ele vos exaltará. Então o diabo maligno, o inimigo das almas, não quer que a humanidade creiam nessas verdades da palavra de Deus. Robe canta labai. Ó grande Deus e Pai, mas os que crerem serão bem-aventurados. Os que crerem receberão a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Os que crerem herdarão a terra. Os que crerem herdarão o céu. Os que crerem herdarão todas as coisas, como está escrito no livro da revelação de Jesus Cristo, que é o livro do Apocalipse. Grande Deus e Pai. Porém, ó Deus, em Romanos capítulo 8, está escrito, Senhor, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Grande Deus e Pai, crendo, buscando, confiando e recebendo os livramentos, as bênçãos de Deus tão extraordinária, que Deus é maravilhoso. Grande Deus e Pai, toma a frente, Senhor. Recebe nesta tarde a nossa pequena e humilde e simples orações. Eu quero te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus, pelas muralhas que já caíram por terra, os impedimentos que já caíram, as maldições que já foram quebradas e destruídas agora mesmo. Agradecemos, ó Pai, por todos os laços, planos e projetos malignos, satânicos, diabólicos, que já foram desfeitos, já foram destruídos pelo poder do sangue tão precioso, que é o sangue do nosso Cristo ressurreto, ali no alto do Gólgota, na cruz do Calvário. Grande Deus e Pai, recebe, Senhor, esta pequena e humilde e simples orações. Falta a palavra para sabermos como agradecermos ao Senhor. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, os quais pensam mal em seus corações, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçarão as línguas como a serpente, o veneno das víboras estão debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, do homem mau, das mãos dos ímpios, dos laços dos ímpios, os quais se propuseram a desviar os meus passos. Os soberbos armarão-me laços e cordas, estenderão a rede à beira do caminho. Armaram-me laços corredícios, e eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça num dia da batalha. Não cumpra ao ímpio os seus desejos, para que eles não se exaltem. Quanto aos que cercado me levanta a cabeça, cubra a maldade dos seus lábios. Caia sobre eles brasas vivas, seja lançado no fogo em covas profundas, para que não tornem a se levantar. Não terão firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento,
até que seja desterrado. Eu sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão teu nome e os retos habitarão em tua santa e gloriosa presença. Em nome de Jesus Cristo. Toma frente, meu Pai. Muito obrigado por todas as coisas. Afinal de contas, falta palavras para sabermos como te agradecermos pelos teus cuidados, pelos livramentos grandes e pequenos, não só para nós, mas também para nossa família e também para nossa querida e amada igreja pentecostal. Deus é eterno. Opera com teu santo fogo, opera maravilhas. Te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos nesta tarde de bênção. Tudo isto é para a glória do nosso grande Deus Pai, para a glória do nosso grande Deus Filho, e é para a glória do nosso grande Deus, Espírito Santo, que são uno para a glória de Deus, o nosso Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, como é maravilhoso nós exercermos a nossa fé, nós colocarmos a nossa fé naquele que tudo pode resolver, por mim, por ti, até mesmo o impossível ele pode resolver. E isto é maravilhoso porque vivemos em tempos difíceis e trabalhosos, como está escrito nas Escrituras Sagradas, e não somente está escrito, como nós vemos, glória a Deus, né, os acontecimentos que têm acontecido nos nossos dias atuais. É necessário que nós venhamos se apegarmos mesmo com Deus, com Jesus, com o Senhor, nos dias atuais, e sempre convidá-lo para fazer parte das nossas vidas, nas viagens que fazemos, aonde quer que formos, convidá-lo. Senhor, toma a minha frente, leva-me em paz, traga-me em paz, né? Devemos ter esta intimidade com Deus, convidá-lo para, né, interagir em nossas vidas, em todas as áreas, porque bem-aventurados, felizes serão para aqueles e aquelas que confiam no Senhor. Então, amado ouvinte, confia, creiam, acredite, porque agindo este Deus em nossas vidas e nos nossos entes queridos, quem impedirá? Pois bem, amado ouvinte, deixe o seu like, comente nesta oração, divulgue para os teus parentes, amigos e familiares, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é de libertar, salvar o homem de todo perigo. Entenda, Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Deus não tem prazer no sofrimento da mulher. O prazer de Deus, a vontade de Deus, é que todos creiam nele para serem felizes, para serem livres, para serem libertos no campo espiritual. Libertos também das enfermidades, das doenças, porque 99% de todas as doenças, elas são de origens maligna, são de origem satânica e diabólica. Então, como está escrito, nenhuma ferramenta preparada pelo diabo, seus adeptos e adeptas, prosperarão, terão êxito na vida do homem e da mulher que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus.
Se você não entregou tua vida para o Senhor Jesus ainda, apressa-te, salve a tua vida, emprega teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Ele te dará livramentos em todas as áreas da tua vida, aonde quer que for. Então, Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima tarde. Fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Quem se despedem de todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves.